partir de agora, entra no ar o nosso Consciência Cósmica, um programa totalmente dedicado a todo o contexto da evolução do homem, de uma maneira psico-bioespiritual, vendo a partir de princípios do corpo, da mente e do espírito. E, para iniciarmos, nós estamos aqui com o Dr. Mauro Cuítico, autor de uma enormidade de livros, entre outros, estou aqui mostrando-os. Ele é médico de formação, mas autolicenciou-se, né? Foi. Do Conselho Regional de Medicina e passou a desenvolver um trabalho voltado para terapia, psicoterapia reencarnacionista. Antes de mais nada, Dr. Mauro Cuítico. Isso. Nome complicado, né? A origem é russa, por isso que olhando assim assusta, né? Mas falando não é tão difícil assim, Cuítico. O Dr. Mauro Cuítico, ele vai nos dizer agora o que é a psicoterapia reencarnacionista. Então, é uma terapia regressiva ou ela é uma nova abordagem do ser humano? Isso. Olha, a psicoterapia reencarnacionista, ela está sendo considerada como a evolução da terapia de regressão, a evolução da TVP. A TVP, como ela foi criada e até hoje ainda é exercida pelos terapeutas de regressão, ela visa mais ajudar as pessoas a encontrar a origem em outras encarnações de fobias, pânico, depressão, dores físicas crônicas como a fibromialgia, sensações de tristeza, de solidão, de abandono, medos, digamos, infundados. Então a terapia da regressão ela é uma terapia focal, direcionada para as pessoas encontrarem a origem em encarnações passadas, exonerar aquele material do seu inconsciente, e a melhora ou a cura dessas patologias é enorme. Só que a psicoterapia reencarnacionista, ela utiliza as recordações de vidas passadas, mas a pretensão, a ambição, no sentido positivo, da psicoterapia reencarnacionista é ser o embrião de uma nova psicologia para o nosso planeta, uma psicologia baseada na reencarnação, uma psicologia que não nos analisa como iniciando na infância, mas analisa a nossa infância como uma continuação da nossa vida eterna, que não inicia os seus raciocínios na infância, pelo contrário, começa a ajudar as pessoas a recordarem vidas passadas, para elas poderem perceber se vem aproveitando as encarnações passadas no sentido da evolução espiritual, para o que vem reencarnando, para o que reencarnar dessa vez, pode recordar qual é a sua programação para essa encarnação. Nós fazemos uma releitura da nossa infância completamente diferente da nossa psicologia oficial, que é não reencarnacionista. Nós não consideramos uma família como um conjunto aleatório de pessoas, mas sim como um encontro ou reencontro de espíritos reencarnados, segundo as 6 leis divinas, a lei da necessidade, da finalidade, do merecimento, do retorno, do resgate, da similaridade. A infância é uma estrutura co-criada por nós numa parceria com o divino. E a finalidade da psicoterapia reencarnacionista é, conversando com as pessoas semanalmente, em conversas de 1 hora de duração, e ajudando as pessoas a recordar 6, 8, 10, 12 encarnações passadas, elas poderem se situar melhor nessa encarnação e realmente poder aproveitar essa encarnação e voltar para casa com a sensação do dever cumprido. É uma nova psicologia. Mas diga-me aí, Mauro Cuítico. Isso. Estou acertando, né? Acertando. Certo, finalmente. Diga-me uma coisa, em verdade a sua formação é médica. Sim. Uma formação altamente cartesiana, positivista. Isso. O que levou a perceber o outro lado, né, da espiritualidade? Porque a sua formação foi uma formação bem, digamos assim, materialista. Digamos, a medicina oficial, que se intitula A Medicina, quando na verdade ela não é a medicina, ela é uma das medicinas. O mesmo raciocínio pode se estender à psicologia oficial, que se titula A Psicologia, quando ela é uma das psicologias, e também pode se estender para a Igreja Católica, que se titula A Igreja, quando ela é uma das igrejas. Então, a minha formação na medicina foi uma formação da medicina orgânica, física, que não lida com a realidade espiritual, que não lida com as nossas vidas passadas, que acha que os nossos pensamentos, nossas ideias estão no cérebro, não sabe que o cérebro é apenas um codificador entre a nossa mente e o nosso corpo.
Ou seja, é uma medicina cartesiana, física. Mas eu, desde criança, eu sou reencarnacionista. Então, quando eu entrei na medicina, eu já trabalhava no espiritismo, trabalhei um tempo na Umbanda. Ou seja, eu sou um reencarnacionista, que entrei na medicina achando que ela era a medicina. Depois eu fui entender que ela é uma das medicinas. Mas me formei, me especializei em pediatria no Servidor do Estado, no Rio de Janeiro, 3 anos. Fiz pós-graduação em pediatria. Depois me especializei em homeopatia, fui um dos primeiros homeopatas de Porto Alegre. Fui talvez o primeiro médico terapeuta floral, dei curso vários anos sobre a terapia floral em Porto Alegre. E certamente eu fui o primeiro médico que trabalhou com a reencarnação no consultório em Porto Alegre. E nos últimos 20 anos, até 2009, quando eu pedi licença do Conselho de Medicina, eu fui frequentemente convidado pelo Conselho para chegar lá e ser julgado. Julgado por quê? Nunca houve nenhuma queixa de paciente contra mim. Simplesmente eu era um médico que trabalhava com terapias não reconhecidas. E o Conselho, usando os seus direitos legais, porque é vedado ao médico trabalhar com terapias não reconhecidas, me chamou inúmeras vezes, fui processado, advertência privada, advertência pública, suspensão, e estava na iminência de ser expulso do Conselho de Medicina por trabalhar com terapias não reconhecidas. Então, em 2009, eu levei minha carteira no Conselho, pedi licença, então eu sou médico autolicenciado. E aí eu posso trabalhar livremente, digamos, com a minha verdadeira missão da minha alma, que é trazer a psicoterapia reencarnacionista para a Terra, que ela é a mesma psicoterapia utilizada no período intervidas, com a diferença que lá ela é realizada depois que nós desencarnamos, vendo o telão. Aqui na Terra, ela é realizada aqui na Terra, vendo o telão mental. Lá o telão, os grupos terapêuticos são conduzidos pelos mentores. Aqui a nossa sessão de regressão é conduzida pelos mentores também. Então aquela mesma terapia do mundo espiritual chegou na Terra. É a mesma terapia. É uma grande novidade para o planeta Terra, mas é um trabalho do mundo espiritual e eu fui escolhido, exatamente não sei porquê, e acho que estou cumprindo a minha missão, porque em 18 anos estamos já em 12 estados brasileiros com curso de formação, estamos com 33 ministrantes de curso, mais de 1.500 profissionais formados, trabalhando com a psicoterapia reencarnacionista em mais de 100 cidades brasileiras, e a nossa pretensão é alcançar o Brasil todo. Temos também já conversas em Portugal, na Itália, na Argentina, no Uruguai, para levar o nosso curso de formação. Eu ainda tenho mais 28 anos aqui na Terra, antes de voltar lá para aquele jardim maravilhoso, sentar naquele banco e ficar olhando as flores e conversando com as pessoas todas de branco, aquela maravilha, né? Nesses próximos 28 anos, eu espero assim levar a psicoterapia reencarnacionista para todo o Brasil e para vários países. É muito interessante. É uma coisa assim maravilhosa. Eu acho que no adentramento do século XXI, essa é uma nova concepção, né, do ver o ser humano. Haja vista que no final do século XIX nós passamos por um período do fortalecimento da ciência meramente materialista. E o século XXI proporcionou uma visão holística, digamos, cósmica do ser humano. Mas diga-me aqui, doutor Mauro, como é esta formação em psicoterapia reencarnacionista? Como ela é feita, o que é abordado? Isso. Em verdade, como é que alguém que queira tornar-se um psicoterapeuta reencarnacionista deve agir? Tá. Bom, nós temos alguns critérios de aceitação dos alunos. Nós temos um critério um pouco mais aberto, mais eclético do que as outras escolas de terapia de regressão. Nós não somos terapeutas de regressão, nossa escola não é de regressão. Nossa escola é de psicoterapia reencarnacionista que utiliza as recordações de vidas passadas como uma grande viagem de autoconhecimento para a pessoa se entender melhor, poder se situar melhor no tempo e poder direcionar melhor essa encarnação, no sentido da evolução espiritual, do sucesso encarnatório. Então, os nossos critérios de inscrição são um pouco mais amplos. As pessoas que são profissionais da área da saúde, oficial ou alternativa, podem fazer o curso. Área oficial, por exemplo, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais, podem fazer o curso. Profissionais da área da saúde alternativa, terapeuta floral, terapeuta reiki, astrólogos, numerólogos, massoterapeutas, podem fazer o curso também.
Para se formar, o nosso curso tem, em geral, a duração de 18 ou 24 meses, dependendo do número de alunos. Aqui em Salvador é 24 meses, 2 anos, é um módulo mensal. Aqui é feito na quarta, sexta-feira do mês, aqui mesmo, na Livraria Terceiro Milênio, aqui no Rio Vermelho. Bom, mas também nós temos um outro critério, que a nossa ideia não é só levar a psicoterapia reencarnacionista para o consultório. Nós também aceitamos médiuns atuantes em centro espírita, centro espiritualista, umbanda, pessoas que trabalham em centro espíritas, que não são profissionais de consultório. Também aceitamos no curso quando são atuantes, que médiuns todos somos, médiuns atuantes, para realizar o curso, para levar a psicoterapia reencarnacionista para o seu centro, quando autorizada pela direção, claro, para trabalhar gratuitamente com a terapia de regressão. Então, são profissionais da área da saúde ou alternativa, médios atuantes em centros espíritas ou espiritualistas. Esses alunos são aceitos. Realmente é uma proposta bastante nova, inteligente e, acima de tudo, está dentro do contexto dessas mudanças, dessa metanoias, multiplicidade de mudanças mentais que adentram o século XXI. Gostaria que o senhor, doutor Mauro, desse agora as suas... digamos assim, vou fazer como o Átila Torres, né? Átila Torres, vou plagiá-lo aqui. Ele costuma pedir que ao final do programa alguém deixe uma mensagem positiva e, ao mesmo tempo, o agradecimento aos nossos as diversas pessoas que estão nos vendo e escutando essa maravilhosa entrevista. Obrigado. Bom, eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra tá falando com tantas pessoas que estão assistindo esse programa. E o que eu poderia deixar de mensagem relembrando aquilo que o Gurdjieff falou no século passado, que a Terra hipnotiza os espíritos encarnados no seguinte sentido: os espíritos esquecem que estão de passagem, que isso aqui é mais uma viagem, e passam a acreditar que isso aqui é a vida. E, em geral, resolvem aproveitar a vida. Claro, os que estão numa classe, digamos, materialmente superior, a aproveitar a vida. E nós até lancei um livro chamado Como Aproveitar a Sua Encarnação. Então eu gostaria assim que todos relembrassem que somos espíritos, que estamos de passagem e que essa passagem é muito rápida. Nós ficamos aqui 70, 80, 90 anos em média, com sorte ou com competência. Eu sou vegetariano, então caprichando para poder sobreviver mais tempo saudavelmente aqui na Terra. E que cuidem mais com a sua evolução espiritual do que com a sua evolução, digamos, material. Porque quando nós voltarmos para o mundo espiritual, nós iremos nos defrontar com a nossa própria consciência. E quando nos defrontamos com a nossa própria consciência, que pode chamar de Deus, que Deus é o nome que se dá à grande consciência cósmica universal, aí nós vamos avaliar como é que foi essa encarnação, o que nós fizemos, o que nós não fizemos, como é que nós nos portamos, que condutas tivemos, se nós cuidamos de evoluir o nosso espírito, se nós colaboramos para melhorar a sociedade, para ajudar a diminuir a desigualdade social, o racismo, as guerras. Ou seja, ao invés de nós deixarmos para avaliar isso depois de desencarnados lá no mundo espiritual, eu sugiro que nós avaliemos com alguma frequência essa encarnação agora. E também uma questão B dessa mensagem, dessa sugestão, é que nós recordemos que nós estamos planejando não só o futuro nessa encarnação, mas nós estamos planejando também a nossa próxima encarnação. Nós já estamos criando a nossa próxima infância, nós já estamos criando a nossa próxima encarnação, segundo as leis divinas. E a nossa próxima encarnação, ela não vai ser como nós queremos, ela vai ser aquela encarnação que nós vamos precisar, com quem queremos nos reencontrar, que gatilhos iremos enfrentar, que armadilhas iremos... são as tentações da Terra, irão tentar nos subornar, digamos assim. Então recorde que são espíritos, recorde que estão de passagem, releia a sua infância sob a ótica reencarnacionista, não se magoe com nenhum personagem da sua infância, não se queixe da sua infância, sempre recorde que a nossa infância é uma cocriação entre nós e o divino. E muito mais eu poderia falar, mas o tempo não é tão vasto assim. Tem os livros, tem o meu portal, mauroquitico.com.br, tem o portal da nossa associação, portal abpr.org, tem vários textos, vários artigos, temos vários departamentos também no portal
departamento de beneficente, departamento de caridade, regressões à distância gratuitas. Então, quem quiser se informar mais ou precisar de algum atendimento gratuito, pode entrar no portal abpr.org, lá nos links correspondentes e nos mandar uma mensagem, será super bem atendido. E eu desejo, então, para finalizar, Augusto, uma feliz encarnação para todos nós, e que quando nós voltemos ao mundo espiritual, nós nos sintamos satisfeitos com o nosso desempenho e que ficamos felizes conosco mesmo, para não nos enquadrarmos naquela estatística de 99% de nós que chega no mundo espiritual e se sente frustrado, arrependido e envergonhado, não tanto pelo que fez, mas pelo que deixou de fazer. Uma senhora aula, né? A Consciência Cósmica, nesse primeiro programa, ele é ao vivo e em cores, apresenta uma visão bem cósmica, bem reencarnacionista, que, obviamente, nos leva à visão do humanismo. Então, daqui a pouco estaremos com mais uma célebre entrevista. Doutor Mauro, muito obrigado por tudo. E sempre estamos aqui à sua disposição, pois o Consciência Cósmica nada mais é do que uma visão do homem dentro da concepção psicobioenergética, ou seja, dentro da visão da energia, que é um cunho espiritual, dentro da visão do corpo e da mente como um todo, não somente do cérebro, que é altamente organicista, como o senhor sabiamente nos colocou. Muito obrigado. O século XXI caracteriza-se exatamente por quê? Pelo porquê de porquê. Parece, em verdade, que é uma redundância, mas não é. Por que o homem existe? Por que existe o homem? Porque existe o mundo e porque existe o universo cósmico no qual nós nos adentramos ou nos afastamos. Porque existe Deus, ou será que não existe? Na visão búdica, Deus nada mais é do que a criação do homem, e não a criação dele em relação ao homem. Baseado nessas premissas, em concepções metafísicas e epistemológicas e, acima de tudo, com argumentos lógicos, não falaciosos e sofismáticos, é que nós colocamos a consciência cósmica, onde diversos fatores ululares de mudança do ser humano representam o ser, por ser e para ser. Voltamos à paideia grega. Nos concentramos na metanoia, ou seja, fazemos uma visão holística voltada para uma mudança de mentalidades ao adentrarmos no século XXI. É baseado nisso que trazemos aqui o doutor Idalino Almeida, figura bastante conhecida e com a formação acadêmica sólida, pois o mesmo é psicanalista com doutorado em psicologia clínica. E ele adentra no universo da espiritualidade e da regressão para que possamos perceber que o homem nada mais é do que um trípade, no qual ele é mente, corpo e espírito. Estamos aqui com ele e ele irá nos falar sobre esse tema, no qual é a essência do nosso programa. Muito bom. E aí está, o novo homem. Não tem mais motivo para existir o analfabeto espiritual, segundo a sua proposta. Então, essa era agora é a era onde o indivíduo tem que se tornar senhor de si mesmo e autodirigido, um ser autorrealizado. E a terapia regressiva, que trabalha direto com o cerne do inconsciente, vai ajudar esse homem, a integração desse homem. Ou seja, o progresso desse homem. Eu costumo até dizer que a terapia regressiva acelera reencarnações, ou seja, o processo de evolução do indivíduo, porque ele vai buscar no inconsciente conteúdos que ficaram de outras encapsulações sem ser trabalhado. E nessa possibilidade, aqui com a terapia regressiva, há esta possibilidade, sim, dessa integração e o homem tomar consciência de si mesmo e saber quem é ele.
não é? E mesmo que os conflitos se manifestem no corpo, ele também pode ser trabalhado, todos esses conflitos, de forma de expurgação de conteúdos e amenização, integração mente, corpo e espírito. Preocupados com o conteúdo que estão nos arquivos do inconsciente da pessoa. Ora, uma mente que na realidade ela foi encapsulada em várias encarnações, ou seja, numa vida passada, ou seja, aquela mente foi encapsulada, tinha uma personalidade. Só que terminou aquela vida, trouxe alguns conflitos esses que hoje, essa mente está hoje aqui encarnada, uma nova personalidade, e esses conflitos, eles criam algumas dificuldades, gerando alguns gatilhos de conflito. Então, resultado, quando se pensa no tempo, uma vez que o inconsciente é temporal, então a gente não trabalha com o tempo, a gente trabalha com os registros que estão no inconsciente e aqueles que estão aflorados naquele momento, causando os conflitos. Então o tempo, na realidade, ele não existe para o inconsciente, se trabalhamos com o inconsciente. Agora diga-me uma coisa, no terceiro milênio, inclusive é a livraria, o nome da livraria Terceiro Milênio, que fica aqui na rua Macaúbas 28, no Rio Vermelho, na cidade de Salvador, Bahia, que está aqui nos apoiando, Jussara, Márcio. Quando nós falamos nessa nova postura de tempo, que é o século XXI, nós observamos uma quebra de paradigma, cortes epistemológicos bastante amplos. E você, vou chamar de você, né, que eu já o conheço faz anos, você acha que isso não choca a sociedade? Não existe um choque de egrégoras dentro daquelas pessoas que ainda têm uma formação, digamos assim, como eu falei, até em tempo, posso até reportar meu tempo lógico de Lacan, aos psicanalistas ortodoxos, aquelas pessoas que trabalham com o behaviorismo, até aquela visão humanista de Roger, daquela coisa. Não tem um choque de egrégora, não há uma certa, digamos assim, resistência. Ok, vejamos o seguinte, ultimamente está surgindo uma série de doenças como a fibromialgia, como pânico, uma série de situações. Se nós não podemos pensar no tempo, nesse caso, estamos numa sociedade que ela está progredindo e com isso as pessoas estão entrando em determinados conflitos que na realidade eles não têm como mensurar essa situação. Daí, se você tem uma ferramenta, que essa ferramenta vai ajudar essa pessoa, pouco importa para o paciente se é tempo ou se não é. O que ele quer, ele precisa resultados para ontem. Portanto, não se pode ver uma abordagem, né, de tempo nem conflituar tempo. Tem que ter resultados. Isso é que é o mais importante na terapia regressiva. Antônio Pedreira, quando foi meu professor, ele dizia uma coisa interessante. Eu fiz curso com ele, rápido de AT, né? Ele disse que o grande problema da psicoterapia é porque ela trabalhava com nada. O indivíduo, por sua vez, não conseguia uma resposta do médico ortodoxo. Ele, por sua vez, ouvia do médico, por exemplo, estresse. Estresse é uma resposta fisiológica e psicológica, a gente estressou. O indivíduo está altamente estressado, está sentindo dores. Aí o médico diz, você está estressado, né? Você não tem nada. Ele conceituava a psicoterapia como terapia do nada. Esse nada, por sua vez, foi fortalecido na psicoterapia, numa visão organicista, dentro do behaviorismo e outras linhas, que se poderia somatizar. Né? Certo? Somatizar. A minha questão é essa visão da terapia regressiva aliada ao espírito, ela também trabalha no corpo do indivíduo, trabalha no nada, ou seja, no estresse, no dorte, no lé, na angústia que as pessoas têm, que a Alexander Loyer falava do processo da respiração, né, e da liberação desse processo de ato de respirar, para, por sua vez, a abertura do próprio conceito do espírito. A terapia regressiva também trabalha no transtorno somatofóbico, ou traduzindo, nos transtornos psicossomáticos, ou seja, no corpo humano do indivíduo? Claro, mas a base, a mente está sempre projetando do corpo chamadas doenças psicossomáticas. Aliás, os gatilhos e os conflitos acontecem justamente no corpo. Né? As confusões mentais, os conflitos mentais, que por sua vez não se chama de nada, se chama apenas uma necessidade de reestruturação do aparelho psicomotor, do aparelho psicológico, atuando no psicomotor. Isso é que é o mais importante para a gente. Oi, Dalino, você acha que essa é a quarta força da psicologia? Porque a terceira foi Maslow. A quarta, Pierre Weil, dizia que seria transpessoal. E a sua visão, eu acho que não seria nem a quarta força, seria a quinta força da psicologia, onde nós teríamos a união do corpo, da mente e do espírito, ou seja, voltaríamos à paideia grega, voltaríamos à visão oriental,
né, em que teria-se uma visão do Shen, que é o espírito, do Jin, que é o corpo, e do Ti, que é o processo respiratório sobre-humano. Você acha que essa é o quarto, não, é a quarta força, não, a quinta força, porque diríamos que a quarta seria transpessoal, né? A terceira seria humanista com Maslow. Essa seria a quinta força da psicologia, onde o homem poderia estar aliando o seu espírito para viver uma vida digna durante o próprio período que ele estiver nessa encarnação? É interessante essa sua colocação, porque a gente nota que existe dentro da psicologia uma corrente que diz que o homem precisa ser integral, e ele está caminhando para ser um ser integral. E se ele, na verdade, se torna um ser integral com as três mentes em ação, a mente instintiva, a mente intelectiva e agora a mente intuitiva, então poderemos ver o seguinte: quando o homem ele toma consciência de si mesmo, ele volta para dentro de si e se torna um ser autodirigido, um ser autorrealizado, sem dúvida nenhuma, se podemos dizer que a terapia regressiva, ela chega a este cerne e traz essa verdade para o indivíduo, integrando essa pessoa, então poderíamos dizer que seria uma quinta força. Força bastante, digamos assim, ululante, né? Força assim que cria um corte epistemológico muito forte, que tem que estar com a cabeça igual paraquedas, aberto. Né? Aberto, porque é um choque de egrégoras muito grande. Lembro-me que Freud lança o significado do sonho em 1900. Sim. 1889 ele o escreveu, e que 1900 caracterizou também por a morte de Oscar Wilde, que foi outro paradigma em torno da homofobia, e também a morte do grande Nietzsche. Né? Todo final do século tem-se determinado surgimento de pensamentos novos. E o século XXI não seria diferente do passagem do século XIX para o século XX. Agora, nos fale desse curso de terapia regressiva em nível de pós-graduação lato sensu. Maravilha. É algo que realmente nós vemos as universidades, as faculdades abrirem as portas para algo novo e, acima de tudo, modificador de concepções de vidas. Ok. A terapia regressiva como pós-graduação traz para a gente uma realização de um sonho, mas esse sonho não poderia ser realizado, né, se na realidade não tivesse contando com o apoio do Dr. José Augusto, né, que trouxe para nós essa possibilidade de realizar esse sonho. Viajamos pelo mundo em congressos mundiais, procuramos verificar essa possibilidade de trazer para a academia essa nova visão, até então vista de forma empírica, de forma assim associada à religião, mas com a ideia da terapia de pós-graduação, lato sensu, que contamos com a ajuda do Dr. José Augusto, na Faculdade FACEI, que comprou essa ideia, comprou esse projeto, e dessa forma nós trouxemos para aqui, para o Brasil, mas não deixamos também de lembrar que isso já está a nível de mundo, não é? Ou seja, já está visto. Inclusive nós fomos convidados por um hipnoterapeuta que esteve aqui no Brasil, nos convidando para nos associar a uma associação em Portugal, uma associação internacional. Então, de alguma forma, o curso ele já está tomando um vulto a nível mundial. E aqui eu posso dizer para você o seguinte: hoje já existe um respeito em relação ao Conselho de Psicologia para conosco, que inclusive no nosso congresso que vamos fazer aqui em novembro, nós já estamos preparando uma carta para o Conselho de Psicologia, onde nós acreditamos que desta forma já estamos na academia e o respeito se faz mais presente. O que o Conselho não aceita é a terapia de vidas passadas, mas a terapia regressiva, como não aborda especificamente vidas passadas, mas sim vivências passadas, isso está bem mais claro. E quando formatou desta forma como pós-graduação lato sensu, o Conselho afrouxou mais as exigências e nos permite trabalhar, inclusive com vários psicólogos já trabalhando desta forma. Nosso tempo está estourado. Nossa produção está ali, firme, forte, ao vivo, em cores, como eu gosto de falar, certo? Nos puxando a orelha. Né? Então, gostaria de agradecer a participação do doutor Idalino, essa figura aqui fantástica, e ele, através dos nossos caracteres, né,
vai deixar o seu telefone, o seu e-mail, o seu site para aqueles que estão interessados em ter ou conhecer essa formação voltada para a terapia regressiva. Muito obrigado, doutor. Ok, obrigado, professor. Doutor José Augusto. A ciência, como a conhecemos, só tem pouco mais de 200 anos. Haja vista que nós conhecemos a ciência de uma forma voltada para a experimentação empirista, baseada nas concepções aristotélicas. Observação, criação de hipóteses com a resposta provisória que pode ser modificado, experimentação e generalização. Esta é a conceituação que nós temos de ciência. Toda ela tem um objeto de estudo. Final do século XIX, nós tivemos as concepções de Augusto Comte, que fez uma classificação das ciências, pondo-as a matemática, a astronomia, a química, a física, a biologia, a física social e a quarta, que era a moral, ou amor à moralidade, na qual ele denominou aí a criação da religião da humanidade. Essa concepção levou-nos a pensar em cima dos outros conceitos que ele deu, como ele disse que historicamente a sociedade passou por um momento primeiro, que era o teológico, no qual teve-se o animismo, politeísmo e, por final, o monoteísmo, com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Segundo momento, o metafísico e o último momento da sociedade, da sua evolução, seria exatamente a visão positivista ou científica. Essa, por sua vez, iria mudar o mundo. E, mais acima, Emile Durkheim criou um método sociológico no qual adentra dentro do contexto das ciências humanas o método e análise como denominado ciência. O século XIX, ele foi pré-Segunda Guerra, ou pré-Primeira. Passada a Segunda Guerra Mundial, viu-se que era necessário se mudar os conceitos, as concepções, a visão da cientificidade, a visão até do Estado Democrático de Direito dentro do seu status quo do ISO, no qual tinha a sua cientificidade jurídica voltada para a criação de evitação de novos déspotas, como foi Hitler. Hoje, numa visão humanista, hoje, numa visão do adentramento da espiritualidade, e plagiando o próprio Soren Kierkegaard, disse que a primeira etapa do homem era estética, a segunda era ética e a terceira espiritual. É-nos preciso aliarmos espiritualidade e ciência. E baseado nessa premissa, na qual estou a defender e apresentar aqui e agora, bem gestáltico e bem búdico, eu estou aqui conversando, ou melhor, vou iniciar a conversar, né, que eu já falei muito, certo? Aqui com o nosso amigo, irmão, Dr. Afonso Henriques. Ele que tem uma formação escolástica múltipla, é doutor em medicina tradicional chinesa, é acupunturista, estudioso das energias cósmicas e irá nos dar uma palavra e nos apresentar aqui a visão dele, que é uma visão bem ampla ampla e moderna do que é a ciência e a espiritualidade no século XXI. Bom, a ciência e a espiritualidade no século XXI é a busca da síntese de uma linguagem da consciência da mente, onde a linguagem e a linguagem lógica, elas se fundem e criam uma linguagem abstrata, uma linguagem espacial. A humanidade passa agora um dos momentos mais importantes do seu processo evolutivo. Um processo em que, de um lado, vamos dizer, dentro de uma configuração, existe um final de ciclo e o renascimento de um novo ciclo.
que era aquariana. De um lado a sombra e de outro lado a luz. E cada pessoa, cada indivíduo, ele vive dentro de um processo de uma busca interior. O que o ser humano busca dentro de si? Ele busca a felicidade. Ele busca ser feliz. E pelo fato de ele buscar essa felicidade, ele tem um input, de um insight, em que ele tem o processo da consciência da mente, através dos 5 sentidos. O sentido da visão, o sentido da audição, o sentido da olfação, o sentido do tato e o sentido da consciência da mente. Ele busca justamente fazer uma transbiolocação dessa consciência conectiva da terceira dimensão, em busca de unificar uma consciência onde ele pode estar aqui e agora. Buscar o aqui e agora é buscar essa realização espiritual, independente de qualquer processo de rótulo religioso. As religiões existiram como uma forma de propiciar um medicamento para essa transformação social. E o que se busca entre a ciência e a religião é uma transição de um renascimento de uma nova consciência na humanidade, onde o ser humano está recobrando, ou melhor, está redescobrindo a sua essência primordial, a consciência da luz búdica, a consciência que tudo permeia. Mas o que limita o ser humano em perceber essa realidade é essa grande crise de percepção em que ora vive a humanidade e sempre viveu. Agora estamos vendo uma nova sociedade de crianças índigas, crianças cristais, crianças que vêm com uma nova percepção. E nós adultos estamos mudando, porque transformando a mente se transforma o processo em que se dá no aqui e agora. Passado já é passado. Futuro é uma perspectiva, mas o aqui e agora você está onisciente. É o que Buda dizia. A vida é como um reflexo na lua na água. Todas as suas realizações serão devastadas pelos ventos da mudança. Ou como diz um grande axioma: nós não viemos a este mundo para fazer escolhas, fizemos antes de vir. Viemos para compreender por que a fizemos. Se nós temos informações e temos um compromisso dessa transformação interna, dessa transformação da consciência da mente, nós temos N possibilidades de penetrar em mundos quânticos, de entender a realidade da complexidade entre o movimento da causa, da reação e do resultado. Ou como diz os antigos, as antigas filosofia hindu, ou como diz o budismo, o processo do karma. Nós temos que ter uma percepção clara daquilo que nós estamos realmente buscando. O que queremos para uma nova humanidade do século XXI? Nós precisamos ter um instrumento para poder entender uma linguagem abstrata, uma linguagem espacial, onde possamos entender a complexidade e os multiprocessos factuais, que são os nexos. A nexobiologia, que é o encontro de você entender a linguagem através da forma. Nós temos que ir além da forma, José Augusto. Esse é um momento importante de nós tornarmos os mensageiros de uma nova consciência, trazendo uma nova percepção da cosmometria, que é a ciência que estuda as formas. Essa é o que os antigos hindus chamavam da Maya. Nós temos que ir além das limitações, além da consciência da forma. Porque já se dizia, ou dizia Buda, primeiro nós temos um desejo, depois nós apegamos a esse desejo
e por final, muitas vezes esse desejo se torna um processo de aversão. Então, nós temos que entender como se processa esse processo de vida dentro de nós. E eu acredito que através de uma mente disciplinada, através de uma percepção clara, através da oração, através da meditação, ou através de uma reflexão, de uma meditação biodinâmica, a gente possa transcender o tempo. O que é o tempo? O tempo é uma sucessão de eventos. Nós vivemos hoje entre 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, cada um com uma intenção. E todos agem por esse processo de instinto e intenção. Nós estamos saindo de um processo ainda no neocórtex, de um processo reptiliano, para um processo de uma espacialidade da compreensão do todo. Precisamos conceber uma nova realidade transcendental, utilizando a ciência como base, a criatividade como um processo plástico, penetrando na plasticidade e fazendo uma transformação social para uma nova cosmovisão do homem do futuro. É, muito interessante, uma senhora aula. Ele, o Dr. Afonso Henrique, nos mostra nesta caminhada histórica, científica, espiritual e social, o quanto nós temos muito a evoluir. Este nosso programa, Consciência Cósmica, EILO no ar, com o objetivo de fazer com que cada um possa despertar o seu próprio eu, possa despertar a sua própria visão da cosmicidade. O doutor Afonso citou a frase muito interessante, diversas frases interessantíssimas sobre a visão búdica. Os budistas do Theravada dizem que se algum dia você andar na rua e ver o Siddhartha Gautama, o Buda histórico, mate-o. Por quê? Exatamente não é a representação material do Buda como Salvador que irá fazer a mudança, mas sim as suas concepções espirituais e de seus ideais que irá fazer a limpeza espiritual. Interessante sua colocação. Eu acho que no século XXI nós estamos caminhando, apesar de doses homeopáticas, para uma interligação de ciência e espiritualidade. E somente ganhará o homem. Bem, mais uma coisa interessante, como diz Lao Tzu, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Ei-lo aqui, agora, bem búdica essa função. Se mesmo que eu tivesse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada serviria. Os gregos falavam que amor filo, amor ágape, amor eros. A interpretação de uma palavra que para os gregos representava muito. Eros, a parte carnal, erótica. A filo, a parte do conhecimento. Mas o amor ágape, que por sua vez estamos aqui e vamos falar com Jussara, essa figura maravilhosa que só em olhá-la e vê-la transborda amor. Então, estamos aqui conversando com essa maravilhosa pessoa que é Jussara, que faz mais de 20 anos com amor, com alegria, com emoção só de positividade, tem levado avante a livraria Terceiro Milênio, que não é só uma livraria, ela em verdade é um amor personalizado, materializado, porque aqui tem-se cursos, aqui tem-se pessoas, aqui se transborda full time o amor. Jussara, muito obrigado por estar comigo e transmitir até mesmo uma gota desse oceano que é o seu amor universal. Gratidão.
Esse é o meu movimento, é a consciência cósmica que eu vivo de entrega, de aceitação, de vida com a diversidade, com essa verdade que se manifesta em diferentes formas, diferentes movimentos. E essa é a energia da casa do terceiro milênio. É o amar a tudo e a todos. É o transbordar da energia, da alegria que faz tudo acontecer. Essa é a sinergia do movimento, do andar dessa casa, que não sabe onde vai chegar, porque também não importa. É a cada dia esses encontros maravilhosos, os seres que aqui permeiam, passam, vibram, e a cada instante diferentes, de diferentes culturas, de diferentes tipos, de diferentes origens, que trazem toda essa sinergia de viver na harmonia do amor. E, Jussara, é engraçado, como é que surgiu o projeto do terceiro milênio? Lembro-me que são mais de 20 anos, 23 ou 24? 24 anos. 24 anos. E como é que ele surgiu? Eu sei que você tem uma ligação cósmica com a visão de Sai Baba, com outros avatares. Nos fale disso, não é? Desse amor, não é? Dessa conjuntura que projetou esse trabalho. A busca sempre teve na minha vida essa manifestação de querer me conhecer, de saber de onde vim, de pesquisar o que é viver e passar para outro plano. E em torno de uns 30 anos atrás, eu recebi muitas conexões que foram se juntando e há 25 anos precisamente, numa meditação, me foi dito que eu abriria um espaço que se chamaria Terceiro Milênio, que levaria a uma expansão da consciência que a gente hoje vai agregar ao nome desse programa, a consciência cósmica. E nesse momento da meditação me foi dado o local e fui em busca, que foi o início na Barra. Passei um ano na Barra, na Marquês de Leão, e daí passei para Ondina, onde no 4º ano fizemos essa sede, onde hoje nós agregamos não só o espaço do saber pelo livro, mas do saber pela meditação, pelas palestras, pelos cursos, pelas pessoas que aqui vêm trocar naturalmente uma palavra, um momento na nossa cantina, com o sabor, que para mim é tudo. Viver é saborear cada momento, cada instante, cada passo. Mas nessa sua caminhada, que é uma longa caminhada, eu sei que teve muitas dificuldades, principalmente que você é pioneira de um trabalho desse na cidade do Salvador, ou melhor, no estado da Bahia. Ou melhor, uma das pioneiras também no Brasil, porque nós ainda estamos neófitos, iniciando nesse processo. Você sempre teve apoios espirituais para a levada desse projeto. Não fale disso, que é uma coisa interessantíssima. De todos os tipos, a diversidade sempre no meu caminho. Então, a conexão vai, como uma certa vez eu falei, fazendo uma analogia que eu gosto, desde o carnaval à ópera, eu venho dos orixás até a fraternidade branca, passando por Índia, Egito. É o entendimento que a verdade ela se faz em diversas culturas, mas com o princípio básico, resumido do amor. Então, Yogananda está muito vibrante nesse momento, Mãe Kuan Yin, Sai Baba, todos estão sempre nessa nossa caminhada, em mim em especial, a diversidade, o xamanismo. Não tem como retirar ou não estar em sintonia com uma linha, com um mestre, porque a verdade é única e é na verdade do amor que a gente tem toda a síntese e a união para acontecer o autoconhecimento. Eu gostaria de aqui agradecer mais uma vez, porque eu acho que o agradecimento deve ser sempre feito
e presente, pelo apoio que sempre o Terceiro Milênio, essa livraria maravilhosa que fica na Rua Macaúbas 28, Rio Vermelho, aqui na cidade de Salvador, tem nos apoiado em todos os nossos projetos. Apoiou-nos em congresso, deu-nos espaço aqui para que fizéssemos curso de pós-graduação na área, e gostaria aqui que Jussara, para findar, deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos vendo, estão nos assistindo, e principalmente a mensagem dela, que é uma mensagem de amor, porque eu a conheço faz muitos anos, a gente não pode ficar falando muito, né, Jussara? Pode, não vou descobrir as nossas idades. Não tem problema. As nossas idades. Então, eu gostaria que você deixasse as palavras finais para essas pessoas que estão sintonizadas nesse programa, que eu acredito que vai ser um amplo sucesso. Com certeza, porque nesse momento que estamos aqui agora com uma consciência cósmica de percepção de que importa muito mais estarmos no caminho do que o fim da jornada, nós vamos perceber que estamos tendo a oportunidade da felicidade, do trabalho ser prazeroso, do mundo que nos cerca, das relações que nós temos serem mais valorizadas, porque o final não importa, ele é contínuo e eterno, mas o aqui e agora é único. Então vivam com essa oportunidade do presente que esse programa está dando e vivam eternamente com a sintonia da consciência cósmica do amor. Namastê. Namastê, muito obrigado. Eu acho que estamos chegando ao fim, mas não é o fim, e sim o início. O início de uma caminhada na qual, em dose homeopática, vai fazer com que mais pessoas venham adentrar nesse amor universal que Jussara materializa todos os dias aqui na cidade do Salvador, através desse meu trabalho maravilhoso que é a Livraria Terceiro Milênio. Obrigado e espero que nosso próximo programa, você que está aí assistindo-nos, dê-nos a oportunidade de mais uma vez adentrar em seus lares, em seus escritórios e, quem sabe, em sua vida.